Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Por que decadência da psiquiatria? A psiquiatria ela foi construída por grandes mestres, figuras que pensaram a mente humana, que estudaram o ser humano, que mergulharam profundamente no psiquismo humano. Tá certo? Isso aí foi muito bom. Foram erigidos doutrinas, livros. Então, para falar alguns nomes, Jung, Freud, Jasper, e daí para frente. Então, isso foi. Agora, não tinha tratamento. Não tinha. Ou o tratamento era precário. Agora, quando foi no meados do século passado, eles descobriram o primeiro antipsicótico, antiloucura, vamos dizer assim. Certo. O primeiro. E até aí foi ótimo, tudo bem, ele existe até hoje, e foi indo, até que, no final dos anos 2000, dos anos 1990, virada do século XX para o século XXI, cresceram os olhos das indústrias farmacêuticas. E elas viram um grande filão nas doenças, nos transtornos psiquiátricos. Foi o grande filão. A menina dos olhos das indústrias farmacêuticas é a psiquiatria. Por quê? Porque parece que os limites não são rígidos. Por exemplo, se você está falando com um cardiologista, todo mundo vai saber se tem ou se não tem um problema cardíaco. Vai auscultar o coração, vai fazer o eletrocefalograma, etc. E você vai saber, todos podem ver. Agora, na psiquiatria, parece que os limites, eles não são limites rígidos, e são. Então, por exemplo, existe uma doença mental clássica, bem definida, bem comentada, bem descrita nos livros, chamada psicose maníaco-depressiva. Mania, depressão. O que fez a indústria farmacêutica? Pegou mania, depressão, bipolar, 2 polos. Então, criou uma, entre aspas, nova doença, chamada transtorno bipolar. Só que a psicose maníaco-depressiva verdadeira é rara. A incidência é mínima. E no transtorno bipolar, aí abriram os critérios. Então basta, por exemplo, você está triste, você brigou com a namorada, você está sem dinheiro no bolso para pagar a conta, o cachorro na sua casa morreu, você está triste, etc. Se você vai num psiquiatra desses, cujas cabeças foram devoradas pelas indústrias farmacêuticas, você está arriscado a tomar um diagnóstico de bipolar. Entendeu? E tome remédio, tome dinheiro no bolso deles. Eu não digo nem de dinheiro no bolso deles, porque é tudo, como se diz em italiano, piscigato, é tudo cabeça de bagre. Entendeu? É dinheiro no bolso das farmacêuticas. As farmacêuticas que aumenta 200, 300, 400, 500% a venda de um determinado remédio. E aí, quando a gente pensava, tá bom, vai, tudo bem, fizeram isso com a psicose maníaco-depressiva. Júnior, quando a gente pensava que tivesse parado, de quando em quando são criadas novas, entre aspas, novas doenças, que não são novas coisa nenhuma, são só laceados os diagnósticos. Então é espectro bipolar. Qual foi a outra? Burnout. Todo mundo tem o famoso burnout. Mas mentira! É mesmo? Claro. Dizem que, inclusive, eu acho que no Brasil a causa, se eu não me engano, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é o burnout. Veja, pena que eu não sabia que nós íamos conversar sobre isso, porque tem, então, os critérios para dizer se a pessoa tem a doença chamada burnout. Ou se a pessoa só está cansada, né?
Claro, claro. Mas então, esses critérios, Júnior, se for aplicado em você, em mim, nela, nas pessoas que estão aqui vendo, se for aplicado esse critério, todos nós vamos entrar dentro do burnout. Leve, moderado ou grave. Escuta, eu não tenho nada disso, você também. Creio que não. A gente pode estar cansado? Tá bom, tá cansado, mas por que dar nome? Para vender remédios. Bom, mas aí tá. Agora tem cada hora é a hora de uma doença. Outra, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O tal do TDAH. Já ouviu? Já. TDAH. Então, a criança que é mal educada pelos pais, às vezes mal educada mesmo, que tá... É verdade. Tem verdade. TDAH. Ora, brincadeira isso. E tome remédio. E o que acontece? Os remédios fazem assim, disparam. 300, 400. No remédio do TDAH foram 540% de aumento de venda de remédio. Uhum. Tudo errado. Agora eu paro a gente para mudar de assunto. Outra. Sabe qual que é a do momento? Autismo. Autismo. O autismo é um negócio meio complicado porque a gente não quer ofender a pessoa. Não quer que a pessoa se sinta mal. Mas assim, eu não quero descredibilizar também a pessoa. Que de alguma forma ela se enxerga assim. Mas tem muita gente se autodeclarando autista e com orgulho ainda. Tipo, com orgulho. Não sei se acho meio errado isso. Meio errado? Não, é totalmente errado. É um lixo esse diagnóstico de autista. Eu diria para você, para não errar, tá certo? Para não errar. 90% dos diagnósticos estão errados. Autismo sempre existiu. Eu conheço autismo desde que eu comecei há 100 anos fazer psiquiatria, examinar pessoas. Por que de um dia para o outro, só porque sai nas indústrias farmacêuticas, critérios novos, espectro autista, não é autismo, espectro, tudo cabe. Se você for inibido, se você for um pouquinho voltado para você mesmo, se você for acanhado, você está arriscado a tomar um diagnóstico de autista. E o paciente, entre aspas, com todo respeito, sai de lá, eu sou autista. É coisa nenhuma. Isso chama-se escumalha fedorenta da psiquiatria atual. Ela não tem jeito, essa psiquiatria atual. Tanto é que eu termino agora. Pode falar. Fica à vontade. Eu não dou mais aula para marmanjo, para formado, para essa geração perdida de psiquiatras. Chega. Só invisto nos jovens. São nas ligas de psiquiatria forense, às vezes de medicina legal, as ligas universitárias. Só jovens. Porque eles serão os vingadores dessa, com todo respeito, coisa que está aí, que é a psiquiatria atual.